Ok, gente, vamos lá. Então, aqui, ó, no Limiar do Infinito, capítulo 14, regiões de bênção e dor, né? Alguém pode ler para mim? Eu vou ler para você. Pode começar? Regiões de bênção e de dor, celeiros de bênçãos e escola de reparação. A variada gama de situações sociais, econômicas e morais que o espírito elege numa existência para galgar a escada do progresso, na outra se manifesta também através das injunções orgânicas e psíquicas, resultando das necessidades evolutivas peculiares a cada um. Só um pouquinho, Marli. Olha que interessante, né? Numa existência, temos várias situações aí, morais, econômicas, né? Situações sociais. Na outra existência, problemas orgânicos, problemas psíquicos, a depender da necessidade evolutiva de cada um de nós. Pode continuar, Marli. O corpo, veste transitória, entretecida pelos implementos mentais do próprio ser, é sempre o reflexo do que de mais útil se faz para o usuário, que nele insculpe futuras imposições ou por meio do qual se liberta das algemas constringentes e maceradoras em que se escraviza. Nossa, olha que parágrafo interessante esse aqui. Ó, Cadê? Entrei. beleza, Malu. Olha que parágrafo interessante esse. O corpo, né, é o reflexo do que mais útil se faz para o usuário. No corpo é esculpida futuras imposições, através do qual o meio se liberta, né? O ser, né? O espírito se liberta das algemas constringentes e maceradoras que se escravizam. Então, gente, na Gênese, no capítulo 14, nós temos que, eu acho que eu já falei, né, em algumas aulas, isso eu vou repetir. Vou falar resumidamente, depois a gente fala mais especificamente. O nosso corpo é o reflexo do nosso espírito, porque conforme o espírito está evoluído moralmente, né, em capacidade de raciocínio, ele forma o seu perispírito. E o perispírito, vamos lembrar que ele reflete o corpo molécula a molécula. Então, o nosso corpo, consequentemente, é o reflexo do nosso espírito, beleza? Isso está na Gênesis, capítulo 14. Pode continuar, Marli. Conforme, portanto, a paisagem íntima, ao desvencilhar-se das conjunturas físicas, o ser espiritual viverá no interregno entre uma e outra reencarnação, até que, ascendendo, se liberte dos sucessivos renascimentos nos círculos inferiores. Olha só, né? Depois a gente, entre uma e outra encarnação, nós vamos ficar aí na erraticidade, até que a gente saia disso. Que não precise mais encarnar em planetas de provas e expiações. Então, tem uma questão aqui, questão 132, né, do Livro dos Espíritos, que fala: qual o objetivo, então, da gente ficar reencarnando? O objetivo é que nós cheguemos, né, a exemplo de Jesus. Então, para isso, nós vamos ter que passar por situações de provas e situações de expiação. Então, para que servem essas múltiplas reencarnações? Para nós evoluirmos, né, com as provas e as expiações, e também para fazermos parte da obra de Deus. E aí a gente fica pensando, nossa, que interessante fazer parte da obra de Deus. Eu já vi palestras que falam assim: Haroldo, não, que a gente não deixe o amor de Deus parar na gente.
Vocês entendem isso? Para fazermos parte da obra de Deus, que o amor de Deus não pare em você. E aí é assim, entende, Marli? Entendi. Você tem que deixar fluir o amor de Deus e ajudar o seu próximo. Você foi no hospital visitar os enfermos? Você deu agasalho para os que estão com frio? Você deu comida aos famintos? Lembra daquela passagem que Jesus disse: quando fazeis aos pequeninos, é a mim que o fazeis. Então, é assim, para fazermos parte da obra de Deus, né? O amor de Deus não pode parar em nós não podemos ser frios e nem egoístas. Às vezes, né? Eu fiquei pensando em exemplos. Às vezes vem uma ideia na sua cabeça, né? Vai oferecer o café para sua vizinha. Aí você fala assim: ah, eu não, vou não. Estou com preguiça, vou ficar aqui deitada. Quem sabe se a vizinha não está pensando no suicídio, né? Então, para isso que servem aí essas múltiplas reencarnações nossas. Pode continuar, Marli. Para o sexólatra, o paraíso deverá ser um oásis de luxúria, enquanto que o avaro sonhará com uma região edêmica, onde os haveres longamente cobiçados lhe reflitam a imagem torpe, no intermédio contar de moedas e arrolar de notas fiduciárias, afinal de contas, inúteis. O homem sedento de caça, perturbado pela dominação, erguendo a clava forte sobre os mais fracos, adornará o seu céu com as imagens de animais abatidos e tribos vencidas. O pigmeu africano esperará, após o breve ciclo de um amadurecimento físico prematuro e um envelhecimento precoce, que a região paradisíaca seja assinalada pela fartura de alimentos e pela comodidade procriativa. O civilizado, conforme suas vinculações psíquicas, nas quais se atormenta ou se compraz, transfere por idioplastia para o além-túmulo os fulcros de interesse ali edificando o céu ou inferno, em que se demorará retido. Na Terra, a natureza sempre responde consoante a solicitação que se lhe dirige. Asseverou Jesus com imenso e profunda sabedoria, a cada um segundo as suas obras, deixando evidenciado que o homem vive conforme os seus feitos. Beleza, vamos falar aí. Gente, que maravilhoso isso. Vamos lá. Estamos falando de paisagem íntima, certo? No começo eu disse que quando, por exemplo, um espírito vai reencarnar aqui no planeta Terra, vamos usar o nosso planeta de exemplo. O nosso planeta ele é circundado, como se fosse mergulhado numa atmosfera que é a modificação do fluido cósmico universal. Então, isso para todos os planetas. No nosso, esse fluido cósmico universal está modificado para uma forma mais grosseira, mais inferior. Então, nós temos várias moléculas, várias partículas desse fluido que são mais grosseiras e menos grosseiras. Quando nós vamos reencarnar, a gente absorve essas partículas e forma o nosso perispírito, com moléculas mais grosseiras, menos grosseiras, né? Uns só com as grosseiras. E Jesus, quando reencarnou, por exemplo, pegou as melhores partículas que a atmosfera do planeta poderia oferecer para formar o seu perispírito e, consequentemente, o corpo, certo? Então, vamos ali, né? E agora, nós estamos falando aqui nesse intervalo, né? Entre uma e outra encarnação. O sexólatra pensa no quê? Um paraíso, né? Da luxúria. O avarento vai pensar, né, que o paraíso está lá no meio das moedas. E aí ela fala de uns exemplos aqui, né? O sedento de caça é um primário, né? Vai
pensar no céu como cheio de animais abatidos. E o pigmeu africano, fartura de alimentos. E o civilizado? Transfere por ideoplastia para o além-túmulo os pontos, os amparos que ele tem interesse em seu próprio coração. E ali vai edificar o céu ou o inferno no qual ficará retido. Daí eu fui no dicionário, o que é ideoplastia? É a ação exercida pelo pensamento sobre a matéria. Moldagem da matéria feita pela ideia, feita pelo nosso pensamento. Então, olha só que a Joana nos traz. Cada um tem um pensamento que vai moldar, certo? O livro da Gênesis, de Allan Kardec, no capítulo 14, nos itens 13 e 14 da Gênese, nós temos aí as explicações dessas regiões de bênção e dor que Joana nos ensina. Olha só o que ele fala para a gente. Os fluidos, né, que são a transformação do fluido cósmico universal, é o meio onde operam os espíritos. Esse está a depender do quê? Do pensamento e da vontade, lembram? O pensamento e a vontade fizeram Jesus curar a muitos, certo? Então, essa manipulação desses fluidos, através do pensamento e da vontade, pode ser consciente, como no caso de Jesus, ou pode ser inconsciente, como no nosso caso, né? Os espíritos inferiores. Mas aí a gente pergunta, né? A manipulação consciente, por exemplo, Jesus curou a muitos, está manipulando fluidos e modifica as moléculas do perispírito daquele que ele quer curar. Eu fiquei pensando também na multiplicação de pães e peixes. Jesus sabe como a química funciona, né? Então, olha só. E nós? Como é uma química, como é físico-química, a coisa acontece sem a gente ter consciência. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Então, olha só, o que ele continua? Basta que o espírito pense numa coisa para que ela se produza. Então, o espírito, por exemplo, né, pode aparecer para a gente manco ou cego ou coxo, conforme ele pensa, ele aparece. Mas por que ele faz isso? Porque para que nós o reconheçamos. Porque se ele era coxo, enquanto estava vivendo comigo como encarnado, e se ele aparece coxo, eu vou falar, fulano, certo? Só que tudo isso, essa aparência, ela desaparece instantaneamente a partir do momento em que eu cesso de agir o meu pensamento nesse sentido. Tá dando para entender, gente? Então, olha só, não somente com o corpo, mas eu posso criar com o meu pensamento o cenário, inclusive os objetos que eu estou acostumado a usar, né? O avarento vai manusear o ouro, igual a Joana está dizendo. O militar, as armas, o fumante vai aparecer com seu cachimbo, né? E ele entra nesse ciclo vicioso, pois o pensamento viciado não cessa, e aí eu não tenho corte dessa ideoplastia, certo? Olha só. Então, emitindo uma ideia, nós passamos a refletir as ideias que assemelham-se à nossa ideia. E logo isso se corporifica com intensidade e insistência. E assim eu mantenho a comunicação com todos os que se apossem do mesmo modo de sentir. Então, olha só, gente, o nosso pensamento, ele mantém. Como que ele mantém uma ideoplastia? Pela intensidade e pelo tempo que eu penso naquela forma, né? Intensidade e tempo. Então, o espírito, fazendo essa movimentação de formas de pensamento,
ele promove construções substanciais, né? Que vai ou escravizá-lo ou libertá-lo, conforme o que está na mente de cada um. Então, a ideoplastia, né? O meu pensamento depende o quê? Da constância e da intensidade. E aí eu vou construir situações para mim mesmo que pode ou me libertar ou me escravizar, me aprisionar, né? Tá dando para entender, gente? Sim. Então é isso que Jesus fala, né? A cada um segundo suas obras. Pode continuar aí, Marli. Ali, Não, eu Pode queria só falar, falar uma Simone. coisinha aqui. Eu achei muito interessante essa frase aqui, né? A natureza sempre responde consoante a solicitação que se lhe dirige. Nós, Exatamente. né? A gente cria, né? A gente é co-criador, né? Junto com Deus, né? A gente Exato. faz parte da criação. E no nosso caso, é pelo pensamento, pelo propósito, pela vontade, dessa maneira que você explicou, né? Há uma Sim, manipulação, toda uma reação química, né? Todos esses sim, fenômenos aí alterando a natureza que está ao nosso redor. Como a gente está encarnado, eu estou pensando aqui, se eu pensar um monte de besteira e tudo, eu não vou ver, né, o que está em volta, né? Como é que ficou o estrago que eu é, fiz. Mas se está desencarnado, né, dependendo da possibilidade do espírito, vai se ter aquelas regiões lá que são, né, com uma paisagem muito grotesca, né, tudo muito feio, tudo muito escuro, né? No plano exatamente. espiritual é visível isso. Aqui a gente não, a gente pode estar do lado de um criminoso aqui pensando atrocidades, mas a Exatamente. gente, né, não plasma, né? Não plasma nessa matéria aqui. Então, foi isso que me veio aqui, né? Interessante a Sim, natureza responder, né? sim. Umbral, né? Umbral é feito por nós, né? Você acha que Deus vai construir um umbral? Não. Nós que construímos. E aí outros espíritos com sentimentos parecidos, né? A intensidade e a vontade fazem manutenção dessa construção, né? E assim, Deus não interfere, porque ele se utiliza dessas construções para que nós, né, possamos melhorar. Porque lá no umbral, imagina, um vai vigiar o outro, entende? Daí vai todo mundo para o mesmo lugar, né? Aquela história, né? Aqui a gente está misturado, né? E chega lá, a gente vai dar uma. Cada um vai para Sim, aquele local de afinidade, né? sim, vai para, por exemplo, vai por um local de afinidade, né? Vamos pensar assim nos suicidas, né? A gente sabe que eles vão para um vale. Chegando lá nos suicidas, no livro da Ivone, a gente repara que, além do ponto em comum deles serem suicidas, eles também eram portugueses, espanhóis, ou seja, eles tinham um linguajar parecido. E quando eu falo que um vigia o outro, um aponta o dedo na cara do outro, entende? Ah, você fez isso, isso e isso, e você fez isso, isso e aquilo, papapá, e aí um fica intrigando o outro, eles ficam brigando entre si, e Deus usa isso. Por quê? Porque faz com que depois nós caiamos em nós mesmos e fala, puta, é mesmo, ó, fulano falou e realmente eu fiz. Não devia ter feito isso, sabe? Então, assim, ele usa o próprio ambiente e os próprios espíritos inferiores para criticar uns aos outros, e assim nós vamos evoluindo. E educar, né? É uma forma de educar, né? Se alguém Sim, te fala, né, te alerta, por mais que talvez lá seja uma educação difícil, né? Porque não tem o sim, amor, né? Então, sim, é com críticas, né? Com sim, julgamentos terríveis, mas né? exato. Mas é uma Entende que não, educação, é um não é? processo Sim, educacional. o próprio umbral é uma forma de educação, né? É uma educação mais severa, tipo assim, ó, você vai para o castigo, mas tudo bem, a gente está aprendendo, né? Pode continuar, Marli. Alguém quer fazer mais algum comentário, alguma coisa? Bom,
Não há como subornar a consciência divina ou anestesiar indefinidamente a própria razão. O homem é o arquiteto da própria vida, resultando isso das ideias que agasalha e vitaliza. Fascinado, no entanto, por si mesmo e fundamente fixado ao egoísmo de que somente apenates rigorosos consegue superar, transferiu para o Pai Criador as paixões em que se fortiliza. Só um pouquinho, Marli, vamos falar devagar esse parágrafo, que ele é bem... Ele é difícil, né? Uhum. Então, olha só. Fascinado por si mesmo. A gente está falando do homem. Nós, seres humanos aí inferiores, né? Somos egoístas, estamos fixados nesse egoísmo. E esse egoísmo, né? Essa fascinação que nós temos por nós mesmos vai sair de nós apenas rigorosas. Então, é expiação em cima de expiação para que nós saiamos aí dessa situação, né? E aí vamos conseguir superar isso. Mas aí, ainda estando nessa situação, né, de fascínio e egoísmo, o homem transfere para o pai as paixões em que está estagnado. Então, ele coloca Deus como se fosse, né, como se fosse o próprio homem. Não sei se dá para entender. Ele coloca Deus como se Deus pensasse conforme ele pensa. Entende? É isso que ela está dizendo aqui para nós. Pode continuar. Bom, então, aqui, transferiu para o Pai Criador as paixões em que se fortiliza, erigindo nas diversas religiões o altar da adoração e a furna de desditas para o próximo, determinando em decretos padrões a manifestação da divina justiça à base de legislação medieval e sombria, impiedosa com imperfeita. Tá, só um pouquinho. Então, olha só. Fez de Deus, né? Conforme ele pensa. Não, Deus está pensando assim, porque eu também penso assim. Então, né? Transferiu para Deus o pensamento dele lá, egoísta. E aí ele diz assim, né? Estabelece diversas regiões o altar de adoração, né? Adora a Deus, né? No altar. E a furna de desditas para o próximo. Então, para o outro, ele vai falar assim, não, né? Esse aí, ó, vai para o inferno. Esse aí, tá lascado. Né? É bem, bem isso que o ser humano faz, né? E aí, ó, ele determina em decretos padrões, né? A manifestação de Deus, ó, vai para o céu ou vai para o inferno? Esse aqui, não, esse é bom, vai para o céu. Esse aqui é ruim, vai para o inferno. Conforme aquela regra que a Joana diz que é muito antiga, medieval, e é sombria, quer dizer, não tem fundamento nenhum nesse raciocínio. Né? E inventando... desculpa, pode continuar, Marli, essa parte. É só um comentário. A gente percebe assim que nós, humanos, nós vamos criando religiões, né? E formando guetos, né? Quer dizer, se você não compartilha do meu pensamento, você é do diabo, você não me pertence, e aí cria outra, né? O meu grupo aqui contra o seu grupo, o que está... E a gente trata de Deus com o nosso olhar ainda muito egoísta, né? Transferimos, por isso que ela diz ali em cima, ó, transfere para Deus aquilo que eu sou. Eu elejo um Deus que atende a minha personalidade, né? Interessante isso. Interessante e preocupante. Estabelecida em limites finais e engendrando engodos para a usurpação dos bens materiais dos que partem, mediante técnicas utilitaristas de perdão e condescendência, de indulgências e arrependimentos apressados, dita imposição considerada de justiça, transfere as almas de um para outro estado punitivo ou angélico, dentre dos interesses personalistas e mentirosos. Tá falando dos padres, né? Então, olha só.
Disse, né? Aquela legislação medieval e sombria, impiedosa e imperfeita, estabelecida em limites finais. Tá pronto, está estabelecido. As leis aí medievais, as regras, né? Inventando engodos para usurpação dos bens. Gente, vocês estão aí? É agora que eu te ouvi, Estou, Simone. Simone. É a Ali que caiu mesmo. Ah, ele caiu? É isso mesmo, né? Eu achei que eu tinha caído, entendeu? Por isso que eu estou perguntando. A internet está falhando. Tá instável Vários para... lugares aqui na região. A Margarete mora pertinho, né? Da Bela. Certo, daqui a Ela pouco ela caiu. consegue voltar. Então, talvez até que ela se organize lá. Vocês querem aproveitar e comentar alguma coisa aí do que a gente estava falando? Aproveitar o tempinho, né? Você sabe que eu estava... Agora, essa semana, talvez vocês até viram, né? Você vê como que ainda, né? Nós estamos aí entrando no regeneração, mas ainda a gente vê cada coisa absurda. Eu não sei se vocês viram um delegado, um policial, que levou as armas todinho lá para o pastor abençoar, sabe? Então, eu fico vendo assim, nós já caminhamos tanto assim em tecnologia. Hoje, você vê, hoje nós estamos aqui reunidos, né, cada um numa casa, conversando. Nós avançamos tanto em tecnologia, a gente se surpreende, né? Por exemplo, uma vez eu vi Oi, gente, voltei. uma operação sendo feita num feto ainda, na criança, dentro da mãe, mas, no entanto, a gente vê um troço absurdo desse, quer dizer, o policial levou as armas para o pastor abençoar a arma que ele vai usar para matar um bandido, sabe? E eu acho assim, meu Deus do céu, é um contrassenso, né? A gente avançou num lado e parece que ainda, como ela diz aqui, ainda temos atitudes do tempo medieval, né? Impressionante isso. Voltei. Gente, a internet deu uma caída aqui. Vamos lá. Então, olha só, né? Joana nos diz, né? Inventando engodos, né? Atitudes exteriores, as indulgências, né? E transfere as almas de um para outro estágio punitivo ou angélico. Não, agora você vai para o inferno, né? Eles falam, não, você vai para o inferno, é certeza. E você pagou indulgência? Já fez 1000 Pai Nosso e 100.000 Ave Maria? Então, não, agora beleza, você vai para o céu, tá? Então, ó, dentro dos interesses personalistas e mentirosos, nos fala Joana, certo? Vai lá, Marli, lê para a gente. Alguns religiosos, emanados à letra bíblica, arrolam fórmulas e metas salvadoras de emergência, estabelecendo que a crença pura e simples na sua função libertadora basta para conceder a eterna bem-aventurança, não obstante os largos estipêndios de loucura e insensatez, de crime e de lascívia, de que se fazem depositários tais crentes. Certamente então, que Marli, rapidinho. Então, olha só. Não, o cara foi, né, um criminoso a vida inteira. Mas aí ele vai e paga um valor lá e ele faz as preces que o padre falou e pronto, tá tudo bem, né? Você agora vai para um lugar bom. Pode continuar, Marli. certamente que a fé salva, não, porém, como forma simplista e precipitada de premiar a irregularidade e o erro, a golpe de remorso tardio e aceitação divina imediata no momento da desencarnação.
predispondo o crente à renovação íntima e ao trabalho. A fé proporciona-lhe o renascimento de dentre os escombros do homem velho em que se jaz, emulando-o a ressurreição, como que refaz o caminho, modifica as estruturas emocionais e recupera-se dos delitos em que se malogrou para as aquisições do patrimônio inalienável do amor, da caridade e do perdão. Então, olha só, gente, é um caminho, é um caminhar, não é assim, ó, instantâneo, simplista. Continua aí, Marli. Vamos lá. Indubitavelmente que há céus e infernos, além do portal do túmulo, aguardando os peregrinos da experiência carnal, quando do retorno ao mundo espiritual. É o que eu falei, né? É o que ela nos traz aqui sobre a ideoplastia. Vai haver céus e vai haver infernos. Como que você está pensando? É isso que ela fala. O título do capítulo é Regiões de Bênção e Regiões de Dor. O que você está pensando? Você está construindo esse cenário? Seu pensamento nesse ponto é constante? Você tem vontade? E quanto tempo você pensa sobre isso? Então, você vai, né, para céus e para infernos. Então, é isso que ela faz, que a Joana nos ensina, né? Que nós temos que nos autoeducar, né? E melhorarmos a nossa paisagem íntima, né? Para que na erraticidade nós possamos ser capazes de experimentar essas experiências benéficas, no caso aqui de uma ideoplastia positiva, vamos falar assim, né? Porque a gente vibra e a nossa vibração vai conforme, como eu li aqui na Gênese, né? Há uma sintonia com aqueles que têm os mesmos sentimentos, as mesmas ideias, né? Pode continuar, Marli. Como, porém, receber a estranha, imensa e variegada massa que a cada momento deixa a Terra, retornando às praias e portos espirituais? Olha só que pergunta maravilhosa. Então, gente, já que na erraticidade, né, vai estar lá o cara que vai fazer ideoplastia, né, o avarento, o pigmeu africano, o homem civilizado. Então, quantos nós somos aqui no planeta Terra? 7 bilhões de encarnados, não é? Então, como que os bons espíritos, ou Jesus, vai receber essa imensa turba com grande variedade que vai aportar lá nos planos espirituais? Olha que interessante isso. Tem os que gostam de estudar, tem os ociosos, né? Então, bora lá, ela vai dar uns exemplos aqui para a gente. Continua aí, Marli. Como classificar os delitos e julgar as ações nobres, considerando a diferente posição em que cada grupo humano realizou o seu compromisso terreno? Com quais medidas examinar em profundidade os fatores preponderantes e predisponentes para o mal e para o bem, tendo-se em vista que os prêmios e punições se achem limitados em 2 ou 3 variantes: gozo eterno, punição perpétua, estágio para posterior definição? Então, essas 3 variantes são as leis, né, medievais, lá, antigas. Ó, você vai para o céu eterno, você vai para o fogo eterno, e você vai ficar lá, ó, depois a gente define o que é você. Então, ela diz assim, como que nós vamos classificar, né, os encarnados de acordo com os seus feitos, para o bem, para o mal, quem se esforçou, quem não se esforçou, né? Quem luta para se melhorar, quem tem vontade, quem não tem, que fica tomando tereré na frente de casa. Ou pior, vai roubar,
vai maltratar o próximo, vai assaltar. Como? Nós somos uma gama. E aí? São só 3 parâmetros para tudo isso de comportamento? Tudo isso de personalidade? Várias escalas de comportamento moral, várias escalas de tentativa de mudar ou não a personalidade para o bem. Várias pessoas que gostam de ainda ficar ali posicionada nos vícios, como o exemplo das 2, né? A mãe e a filha, no livro do Emmanuel. Então, assim, então é só o céu, só o inferno e só o purgatório. Mais nada. Continua aí, Marli. De que forma julgar a responsabilidade, o grau de culpa, o gravame em que incidiram o selvagem, o agricultor, o industrial, o cidadão universitário, o magnata, aquele que desenvolveu a mente e o corpo nas baixas faixas da ignorância e o que formou o caráter e a psique nos altos círculos de cultura, da ética, da civilização? De que padrões se utilizará a divindade para classificar o criminoso, vítima de impulsão esquizofrênica, o intelectual do homicídio frio e o explorador insensível do lenocídio, da aberração tóxica, que se nutrem das lágrimas e suores de milhares de vítimas inermes que estertoram nos cordões enforcantes, cujas pontas são habilmente movimentadas pelas suas mãos? Olha só que interessante, né, que a Joana coloca aqui. Ela põe os opostos, né? Ela põe, olha, o criminoso, mas esse criminoso, ele foi vítima de uma crise de esquizofrenia. Você vai colocá-lo no mesmo lugar daquele homem intelectual, frio e calculista que explora, que faz a exploração da prostituição? Entende? Todos os dois vão para o mesmo inferno? Mas o criminoso, ele não foi vítima de uma doença? Ele não está doente, né? Vai lá, Marli. Onde alojar o caído em desgraça moral, que foi vítima da irresponsabilidade, e aquele que o precipitou no abismo? Situar no mesmo plano de punição a vítima e o algoz? Libertar aquele que também desrespeitou os códigos morais, concedendo-lhe a felicidade sem jaça e a paz perpétua, como esquecimento de quem o desgraçou apenas porque é vítima? Ambos premiar? Seria lícito conceder o reino de Deus ao impenitente criminoso deste ou daquele padrão que se arrependeu no instante da morte, oferecendo-se ao cristão probo e justo, humano e caridoso, o mesmo consolo e idêntica regalia? Olha que interessante, né? Vão para o mesmo lugar, então, Joana pergunta, né? Aquele impenitente criminoso que se arrependeu, então, no instante da morte, e aí vai para o céu. E oferece o mesmo lugar àquele cristão honesto, aquele cristão justo, humano, caridoso, que sempre foi assim durante a vida inteira, vai para o céu também. Continua, Marli. Como julgar o homem portador de bondade inata e aquele que se esforçou até o sacrifício, a abnegação e o martírio, tendo-se em vista a vida única? Não seria o primeiro um agraciado e o segundo um deserdado pela divina paternidade? Olha só que interessante, né? Um já era bom, vem aí com as virtudes que ele já lutou por isso, né? Galgadas. E o outro vem aí, né? Com esforço, sacrifício, e vem lutando com a sua personalidade. E aí ele fala, é justo isso? Ela, né, Joana? É justo isso? Um já vem bom e o outro vem mal e ele luta com isso? Olha só. Onde está? Onde está? Pode falar, Simone.
Eu lembrei aqui que tem esse exemplo que ela deu quando a pessoa, ao final, lá no leito de morte, ela se arrepende, né? Tem algumas religiões que dão, né, o arrependimento, então você vai ganhar os céus no momento da morte, né? Aí eu fiquei pensando aqui, que será que isso não é muito mais para que ali, aquele religioso, aquele grupo religioso, aquela religião, tenha um certo controle sobre o indivíduo, querendo dizer assim, olha, você tem que prestar contas, você tem que caminhar conforme a nossa, né, nosso entendimento, Sim. e para que você, mesmo tendo errado, você ganhe os céus, né? Então, assim, me parece uma grande, assim, manipulação mesmo, Sim, né? ela Dos fala, né? pensamentos, né? Sim. Ela fala, Simone, isso, ela diz assim, né? Legislação medieval, legislação sombria, legislação impiedosa, legislação imperfeita, que estabelece um limite final e inventa engodos, inventa mentiras para usurpar, né, o próximo. Usurpar o próximo financeiramente e também, como que eu vou dizer? Como você está falando, né? O seu entendimento, a sua, né? Emocionalmente, né? A sua Fora, crença, fora que, aí. Eu lembrei também de uma coisa assim, né? Se um cego conduz o outro cego, os dois caem no fosso. fora que assim, você imagina esses espíritos aí que acreditam, né, que vão para o céu, o espírito, né, o indivíduo, a hora da morte, ele se arrepende lá e tal, aí um religioso, né, dá a bênção para ele, para que ele morra e ele vai para o céu. Aí ele se depara com o mundo espiritual, vocês imaginam a revolta Exatamente. desse espírito ao chegar lá, né? A gente vê, às vezes, em trabalho mediúnico, eu já vi isso, eles chegam e falando, mas me prometeram o céu, onde é que eu tô, onde é que eu tô, eu paguei, ainda imagina a época que pagava as indulgências, Exato. então me prometeram o céu e isso e aquilo, então assim, imagina, gente, o comprometimento, né, dessas doutrinas, dessas pessoas, de tudo, né, vamos botar todo mundo aí, e quanta dor, né, nessa distorção aí, nessa forma, nesse engodo, né, como você falou, Sim. quanta dor não é gerada, revolta, processo obsessivo, né? Sim. Tudo isso É mesmo. interessante que eu ouvi uma fala do padre, acho que é Fábio de Mello, junto com o outro, esclarecendo aos adeptos da Igreja Católica que seria ledo engano realizar a missa de corpo presente no intuito de salvar a pessoa, se ele não teve durante a vida uma boa conduta. Eu achei Tá ele foi Estão tão melhorando. claro, tão evidente, ele e mais um outro querendo acordar esse povo católico de pagar a missa no intuito que vai salvar se ele não teve a vida toda para ter uma conduta correta, mereceu o que ele... Eu falei, nossa, esse homem está abrindo os horizontes dele. Sim, maravilha, né, Cleide? Essa Maravilha. ideia aí do padre. Continua aí, Marli, para gente. Da mesma forma, como condenar aquele que, vitimado pelos impositivos genéticos ou adstritos às situações sociais, padecem os fatores criminológicos, não, criminógenos que o tornam revel nos círculos viciosos em que se encontra instalado? Seria justo outorgar-se ao religioso deste ou daquele credo que se refugia no silêncio, na meditação, longe do trabalho, siliciando o corpo que é instrumento da vida, e o indivíduo que macera a alma nos silícios dos deveres devocionais da família problema, do serviço exaustivo, das tentações complexas que o rondam,
e, apesar disso, permanece fiel a Deus em culto de amor e devotamento nobre? Olha só que interessante, né? Nossa! Olha só, gente, que ela fala. Seria justo permitir ao religioso deste ou daquele credo que está refugiado no silêncio, meditação, que está longe do trabalho, aquele religioso que mortifica o corpo, que é instrumento da vida? E aquele outro, aquele indivíduo que mortifica não o corpo, mas a alma, nos trabalhos, devotando-se à família problema, aquele serviço exaustivo, as tentações complexas que o rondam e ele vence, e apesar disso permanece fiel a Deus. Olha que interessante, né? Pode continuar, Marli. Como responsabilizar a jovem ludibriada que, após a traição de que foi vítima e o ultraje sofrido nos seus brios de mulher, açoitada pela vergonha e empurrada a ladeira moral abaixo, resvalou para os inditosos e urdiduras do mercantilismo carnal? Se o seu infelicitador passa a crer em Cristo, ou se arrepende à hora da morte, deve fluir o céu, enquanto ela, tragando as lágrimas salgadas e suportando deperecer das forças, não encontra mão amiga que a soerga, ou um dedo generoso que lhe aponte a estrela da esperança, brilhando acima, num formoso convite de paz para o amanhã, sendo assinalada pela falta de fé ou pela ausência de arrependimento, que lhe não chegam a lucilar na alma para o inferno, em que se comburirá inapelável, irremissivelmente? Olha só que interessante esse exemplo que ela deu, né? Então, a jovem que foi enganada e ela não teve forças, né, para vencer aí esse engano e enveredou pelo caminho, né, da prostituição. Ela não teve ninguém, a Joana diz aqui nesse exemplo, né? Ela não teve ninguém que lhe apontasse o dedo ou que, né, uma mão amiga que lhe ajudasse aí nesse momento em que foi vítima. E ela enveredou pelo mercantilismo do corpo. Então, essa moça que foi enganada, ela vai para o inferno e lá ela vai entrar em combustão sem apelo. E o homem, que foi um infelicitador desta jovem, né? E aí ele se arrependeu, mas a moça já foi, né? Já sofreu, já está vítima e já entrou num caminho ruim. Ele se arrependeu, agora está tudo bem, ele vai receber o céu. E a jovem o inferno? É isso que Joana está fazendo a gente pensar, né, gente? Joana está fazendo a gente pensar. Ela colocou aqui, ó, vários exemplos, né, de posicionamento da nossa personalidade enquanto encarnados, né, inseridos em diversos aspectos sociais aí, em situações econômicas distintas e morais. Inclusive, também deu exemplo, né, de pessoas que estão doentes psíquicas, aquele esquizofrênico lá. E agora, ela vai fazer uma pergunta. Pergunta para a gente aí, Marli. Como nivelar responsabilidades tão díspares? Então, Marli, é até aí que eu vou. Tchan, 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 tchan. Vamos deixar as cenas dos próximos capítulos para você. Mas olha só que assunto interessante aí da ideoplastia para a erraticidade, né? Pode falar, Cleide. O evangélico tem esse propósito, essa proposta. Entregue a Jesus que você será salvo. Quer dizer, o passado dele ficou lá, para frente o céu, né? E o saldo devedor, o prejuízo, o aprendizado,
né? Você não muda do preto para o branco de um dia para outro. Mas eles têm esse ledo engano, eles têm esse ledo engano. Para eles, são salvos. Deve ser Então, a muito gente doído. sabe. Imagina, Cleide, a gente já leu livros, né? Igual a Simone estava falando. A gente já leu alguns livros de Chico. A pessoa chegou do lado de lá e fala assim: ei, mas é isso aqui? Não, não, tem algum erro aí. Eu fiz os meu Pai Nosso que o padre mandou, eu paguei lá o dízimo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então, é porque, né, os católicos, né, as religiões antigas, que a Joana traz aqui, da época medieval, separou isso aí, né? Vai para o céu, vai para o inferno. E pronto. Mas olha só a gama de situações que a gente tem aí, né? O grande desafio da doutrina espírita para nós é isso, né? Porque em várias outras religiões a gente acaba transferindo para um pastor, para um padre, para um guia, para um guru, né? Ele que vai, às vezes, falar o que nós devemos fazer ou não. E a gente não vê essa figura na doutrina espírita, não tem alguém, não é um presidente de centro, não é um palestrante que vai ditar o que a gente tem que fazer. Esse trabalho é a responsabilidade nossa. Por isso que, talvez, eu não estou querendo me vangloriar nem nada, mas a gente precisa ter um certo grau de amadurecimento, até para ser espírito. Porque, como espírito, né? Estou dizendo assim, não que a gente seja melhor, mas porque a gente não tem como recorrer. A gente pode conversar, pedir uma opinião, tudo, mas o trabalho é nosso, é individual, é você, né? Se é casado, se é solteiro, se é viúvo, se vive com bastante gente, se a família é grande, se a família é pequena, não interessa. Você tem que trabalhar com você mesmo, né? Construir essa harmonia dentro de você, logicamente, ajudando, né, as pessoas, colaborando com o seu meio ambiente, no lugar onde você está inserido, né? Mas é um trabalho árduo, né? Difícil, né? E anônimo, né? Porque eu olho para você, eu não sei as lutas que você trava com você mesmo, nem você sabe as minhas, né? Às vezes, aparentemente, a gente tem uma imagem, às vezes, do outro tranquilo, mas a gente vive um monte de ideias na cabeça, né? É a paisagem íntima, né? As É. regiões de bênção e de dor, igual ela está falando, né, Marli? Mas, assim, temos coisas em comum, nós, né? Isso Sim. aí a gente não pode negar. Temos objetivos em comum, aspiramos à evolução dos nossos espíritos, né? Temos essa vontade de aprender, a gente estuda. Então, essas coisas em comum a gente tem. Sim. A gente vai formando essa família espiritual. Mas também temos as nossas coisas particulares, né? Que estão na intimidade de cada um, que você está querendo, que você fala. Então, essas paisagens aí também fazem parte das nossas lutas, né? E essas famílias espirituais a gente também vai formando aqui, por exemplo, né? Eu falo até para o Paulo, Paulo, quando a gente passar por lá de lá, você me puxa, você não me deixa para trás. Então, esses vínculos, eles são importantes, né? Sim. Agora, essa paisagem íntima, que ela está dizendo aqui, que a gente precisa modificar, e é o que a gente está fazendo, né, Marli? É o que a gente está tentando. A gente tem vontade, né? E aí, ó, essa ideoplastia, eu espero que a gente, até a nossa passagem, né, que a gente consiga fazer esse melhoramento aí das nossas personalidades para que nós possamos nos vincular aí a lugares mais adequados, né? Onde flui o bem, o belo e o bom, para que nós possamos aí fazer uma passagem mais agradável, né? Quer falar alguma coisa, Simone?
Eu fico aqui querendo falar, não fico parando de querer falar, a pessoa que gosta de falar. Não, ó, nós temos aí... Teve uma aula que eu quase não deixei a Marli dar aula, de tanto que eu falei, pra você ter uma ideia, né, Marli? É bom. Não, mas o Pessoa nosso que grupo fala... é de troca de ideias, né? Mania de professor, né? Professor fica o tempo todo falando, coitada das minhas filhas aqui, né? Porque a mãe e o pai, né? Aí, mas o que eu ia comentar aqui, que essa situação aí que vocês colocaram, que a Marli apontou aí, do mundo interno, né? Paisagem íntima, mundo interno, é aquele reino de Deus que está dentro da gente, né? Na verdade, a gente procura Deus fora, a gente procura um monte de coisa fora da gente, né? E ele está dentro de nós carregamos essa divindade, mas muitas vezes a gente olha para a gente sem nos acolher, e a gente só vê coisa ruim na gente mesmo, né? Quando a gente, quando a gente vai se observar, meditando, assim, mais tranquilo, e começa a vir as ideias, parece que você não acha essa divindade, porque essa divindade está aqui, né? E é o contato com ela, que é o que a Joana fala do homem integral, né? Que tem que integrar esse ego, esse inconsciente lá, que é o id, né? Que é a então você tem que trazer à tona esse inconsciente, e essa divindade ela é como se ela fosse tomando um espaço maior dentro da sua estrutura, da sua personalidade. Então, a gente vai, conforme vai evoluindo, isso vai ampliando, né? Até que Jesus, assim, como Jesus, por exemplo, né, personagem como ele, já é completamente essa divindade ali, assim, já tem o total contato com esse id, né, com essa porção aí. Então, é a proposta da Joana do homem integral. E enquanto nós não nos quando a gente não conseguir entrar em contato com isso aí, com o Deus que habita em nós, esse templo, esse reino divino que está em nós, enquanto a gente não tiver esse contato, a gente fica muito preso no ego, nas aparências, nas sombras, nas dificuldades, né? E não liberta mesmo, né? A Joana fala muito de libertação muito também, né? Em relação a essas coisas. Se libertar de si mesmo, desse homem velho, né? Aquela história toda que a gente ouve bastante falar, e é difícil essa conquista, né? Conquista do que tem divino, mas está aqui, não é? É muito, muito interessante isso. E assim, né, Simone? A gente faz coisas boas, né? A gente, algumas vezes, não vou falar sempre, mas algumas vezes a gente deixa o amor de Deus fluir por nós. E a gente faz pelos outros. Só que a gente também não reconhece, né? O que você estava falando. Às vezes a gente acha que a gente não, né? Que a gente não está fazendo nada, ou que a gente precisa se então, acolher. Assim, é o acolhimento que falta. A gente com a gente mesmo. A gente tenta fazer com os outros, né? Nos trabalhos que a gente faz o máximo para acolher. Mas às vezes falta esse interno também. Eu vou acolher as minhas dificuldades e eu vou acolher também, eu vou lembrar daquilo tudo de bonito que eu estou construindo, que é a gente que cria, né? Que a gente estava, essa ideoplastia que você falou. Sim. Mas, gente, eu assim, eu fiquei assim maravilhada com essa aula, né? E aí, vamos ver, né? Qual é a resolução aí desse problema? Para onde vão essas personalidades tão díspares? E a Marli vai ajudar a gente aí com esse final. Vamos descobrir. Mas, ó, deu o tempo certinho, hein, Simone? Certinho. Tranquilo. A minha preocupação era de ter deixado o capítulo inteiro, né, gente? Para que não ficasse, às vezes, apurava um pouco. A gente quer falar, né? Não. É verdade, o capítulo Simone. inteiro parecia que ia ser muito. Aí eu fiz uma divisão, mas vocês podem me ajudar nessas divisões aí, o que achar melhor. Não, mas do jeito que você fez, está ótimo mesmo. E o pessoal, quer falar mais alguma coisa? Margarete, Ana Cláudia, Cida, Estefânia, Malu. Tudo certo, Ali. Obrigada pela aula. Gente, eu voltei. Trabalhando. A minha internet aqui caiu.
travou tudo. Nossa, eu fiquei desesperada. Aí ele ficava reiniciando, aí voltava, aí caía de novo. Eu fiquei acompanhando de pedacinho. Vou ter que ouvir tudo de novo, porque eu perdi muita parte. Tá? Agora Eu estou caí também, curiosa não. com essa... Agora estou curiosa. Tenho que assistir. Porque o meu ficou todo picado. Eu digo, meu Deus, mas que coisa, menina, a internet está péssima. Aí minha mãe chegou aqui, a televisão saiu também. Eu, calma. Aí fui mexer ali na parte dos fios da internet, meu marido fez uma maçaroca. Tem tanto fio que eu digo, como que eu vou saber onde que eu mexo aqui? Não sei onde mexer. Aí eu ligava para ele, não, porque tem um fio assim e tal. Eu digo, meu filho, tem 500 mil fios ali. Melhor não mexer, né? Não vou mexer em nenhum, senão eu vou me lascar mais ainda. Deixa. Aí o negócio ficava, voltava, aí vinha um pedaço, aí voltava, aí eu ouvia um pedaço, aí caía, aí eu voltava. Menina, eu tirei um monte de foto, aí eu mandava para ele, olha como é que tá. A coisa hoje foi difícil, a segunda aula da Joana hoje, não queriam me deixar ouvir, não. Mas eu vou assistir ela depois. Então tá bom. Ô, Margarete, você quer fazer a prece para a gente? Abri aqui o barulhinho. Enquanto você estava falando, depois quem tiver o nosso lar, dá uma olhada lá, Colônias Espirituais, falando sobre o umbral, e a forma realmente de resgate, por que os nossos pensamentos, por que lá realmente, enquanto eu estou encarnada, eu estou enviando idioplasias para o meu umbral, E eles vão continuar lá até eu estar desencarnada. E desencarnada ainda vou facilitar ainda mais, ou piorar ainda mais a minha vida. É muito interessante, porque a gente você lê a história, depois, com a doutrina, você começa a ver as explicações daquilo que é colocado para a gente. Eu gostei muito. Todo o capítulo das colônias espirituais. Pai da nossa vida, Mestre Jesus, as equipes espirituais que nos acompanham nesse estudo, principalmente Joana de Anjos e Emmanuel, agradecemos a oportunidade que tivemos hoje, Senhor, de estarmos reunidas para o estudo. Cada pensamento, cada ideia, cada cintilar de luz que é nos colocado nesses momentos, cai fundo na nossa alma. Às vezes não nos aproximamos dela hoje, nesse momento, mas ela está em nós, e na nossa necessidade ela vai vir nos fortalecer, nos intuir. Que bom isso, que maravilha essas lições que a Joana nos dá sobre como somos frágeis, como as nossas ideias, as nossas ações, as nossas atitudes marcam a nossa vida espiritual e como marcarão a nossa futuras existências. Sendo assim, Senhor, pedimos a ajuda de toda a espiritualidade amiga para que possa nos amparar, intuir, para que o nosso esforço realmente possa surtir efeito, que tenhamos cada uma de nós, nesses momentos de dificuldade, da busca da reforma íntima, das nossas trevas interiores, a luz divina que sempre nos orienta através da centelha divina do Pai. Esteja conosco, Senhor, em busca toda essa luz necessária para a nossa vida e dá-nos sempre, mas sempre mesmo, amparo, acolhida, a força e a esperança para que possamos realmente estar criando essa estrada de Jesus, que é muito difícil, mas que é possível. Foi a forma que ele demonstrou para nós que há a possibilidade da nossa modificação, da nossa busca de angelitude. Seja conosco, Senhor, então, durante toda a nossa semana, hoje, agora, sempre assim seja. Graças a Deus. Tchau, gente. Graças a Deus. Obrigada. Obrigada, meninas. Tchau. Beijo. Tchau. Fiquem com Deus.